Hoje é terça-feira. Vou maquiar a roupa aqui. Oxi, tô de vestido hoje. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é terça-feira, uma terça-feira importante para mim. Tô muito feliz de estar aqui compartilhando com você sobre esse tema que eu vou compartilhar hoje. Me é um tema muito caro mesmo, importante na minha história. E eu queria muito, meu desejo, minha oração é que realmente a gente possa ser surpreendido, né? Surpreendidas e surpreendidos por uma revelação, por um entendimento de Deus para essa questão do sofrimento, tá? Então, se você ainda não chamou, chama alguém agora para vir com você, alguém que você sabe que precisa de entender, né, de compreender essa área, essa questão. Eu sei que alguns aqui que eu já vi entrando são pessoas que eu conheço um pouquinho, sei que cada um de nós tem uma questão, uma situação, e a vida é esse lugar, a gente viu semana passada, onde a gente vai passar pelo sofrimento. Hoje eu quero entrar no tema da liberação da dor, eu quero ser bem objetiva hoje. Vocês viram que eu nem comecei com louvor, né? Eu vou, acho que até economizar um pouco de oração. A gente vai já cair para dentro do conteúdo e eu vou precisar da sua disposição. Então, se você puder, onde você está aí, eu não sei qual é a situação, mas vai para um cantinho só seu, leva seu caderno, sua Bíblia, né? Uma caneta, um lápis, e também ao mesmo tempo tenta ficar quietinho, se você vai assistir a live de repente no computador, tenta não ficar mexendo no celular, se distraindo, para você não perder, né? Às vezes uma coisinha que ia cair naquela hora, que ia download ia descer, aí você perdeu porque você estava distraído com alguma outra coisa. Então hoje queria muito que você ficasse aqui comigo, concentradinho, tá? Ao mesmo tempo, chame alguém, né? Flávia, por que você sempre fala isso? Porque a gente sabe que é uma oportunidade. Quantas experiências a gente tem de alguém que recebe esse convite? Eu mesma vivo isso, alguém manda para mim a live, e aí eu entro e aquilo é uma resposta porque eu tô precisando. Então eu queria muito que você tentasse ficar aí comigo. Bom, tudo bem aí, gente? Fala oi pra mim. Tá todo mundo entrando, mas vai me dando oi, bom dia. Vai me dando oi, me dando bom dia. Eu já tô querendo cair no conteúdo, hein? Se o povo não aparecer todo mundo aqui, já vai ficar, né, aí no meio do caminho, porque eu tô já... Hoje tô com o motor aqui acelerado não, né? Mas ligadaço aqui, ligadaço, tá? Pra gente começar. Bom dia, um monte de gente linda, amada do meu coração, bom dia. Então tá, então eu vou começar. Posso começar? Dá um joinha aí pra mim se vocês acham que eu posso começar. A gente pode dar a partida aqui no nosso carro de conhecimento nessa manhã. Posso? Esperando vocês. Se aparecer 5 joinhas aí, ou pode, um joinha da Raquel, pode, a Jussara falou, Michele disse que eu posso, a Dani também, não, a Dani falou bom dia. Sibério disse que eu posso, mais um eu posso. Amém. Pode, então, pode vaso de Jesus, já vou eu, então. Então vamos lá. Aperta o cinto aí, eu vou fazer uma breve recapitulação. Breve mesmo, só para contextualizar, quem está aqui não estava semana passada, tá? Na semana passada, nós começamos essa série, o sofrimento. Eu dei para vocês algumas explicações do porquê que eu tô falando sobre esse assunto, né? Dentre eles, porque é uma realidade da nossa vida na Terra e nós precisamos entender sobre. Oséias, o profeta, já falou isso, né? E esse texto de Oséias 4:6 é um texto que me move a estar aqui com vocês.
é um texto que me move a escrever, é um texto que me move a compartilhar, é um texto que me move a ensinar aquilo que eu tenho aprendido, tanto na minha própria experiência pessoal, na minha carne, quanto em estudos, em conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo dos anos. Por quê? Porque muitas vezes a gente sofre porque não sabe, não conhece. Você vai perceber hoje com o tema da dor, né, o como que isso é muito real, a gente não sabe o que fazer com ela, né? Você viu semana passada que a gente não entende, e aí o cérebro fica buscando entender, né? Bom, isso a gente vai ver hoje o quanto que isso, na verdade, é um fator importante para a manutenção dela, tá? Então, qual é o cenário que a gente tem aqui? Semana passada, quem estava aqui semana passada, fala para mim aí, diz eu levanto um joinha. Quem não estava aqui semana passada, eu já quero deixar um alerta para você. É fundamental que você assista a live de semana passada, tá? Gente, o trabalho que a gente tem feito aqui é um trabalho assim de muito compromisso. Por trás de mim, eu que apareço mais aqui, mas por trás de mim tem uma equipe. Hoje são 8 pessoas, voluntárias, a maioria, que se dedicam para que o conhecimento chegue para você, chegue em posts, chegue através de lives, de conteúdo, de livro, de curso, de tudo. É um trabalho, isso não é uma brincadeira, né? Isso aqui hoje é o nosso trabalho e muita gente está servindo para esse trabalho acontecer. Então, quando a gente lança uma série, é muito sério isso, tá? É muito sério em oração. São pessoas orando, jejuando, tem uma equipe de intercessão cercando esse trabalho. A gente discerniu que aquilo era para ser feito, tá? E aí, a gente chega aqui mesmo assim com aquela sede de derramar. Então, eu confesso para você que eu fico triste. Eu não tô falando com você que chegou aqui hoje, não. Mas quando a gente é desmazelado, sabe aquela pessoa desmazelada? Tipo assim, tá... vou lá ver hoje, vou ver o que tem hoje. Não é pra ser assim, porque não é assim que a gente trata o que faz aqui. E Flávia, você tá brava hoje? Não, eu acho que é importante a gente entender isso, tá? Então, entender que é muito sério, é um trabalho muito regado a muita entrega de muitas pessoas. Então, por que eu tô te falando isso? Leve a sério. Se você se comprometer com uma série, faça ela direitinho, tá? Flávia, mas eu não consegui naquele dia. Depois vai lá e assiste. Então, eu já tô falando isso porque você que chegou aqui hoje, não sabe nem do que se trata, não tem problema nenhum. Fica aqui até o final. Mas depois, ainda essa semana, você volta na primeira live para você compreender, porque eu não vou repetir a primeira live. E a primeira live, ela sempre vai ser um prenúncio daquilo que nós vamos falar na segunda, na terceira e assim por diante. Tá bom? Tudo bem? Tá todo mundo aí comigo? Então tá. Então o que a gente viu na semana passada? De maneira muito breve, nós vimos que o sofrimento, ele entrou na história da humanidade porque o mal, a maldade, aquilo que nós não fomos criados para nos relacionar, foi descoberto. Nós vimos lá nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, eu vou voltar hoje nisso, para falar da dor. Quando o mal foi descoberto, o que aconteceu? Houve uma desregulação do projeto original. Então, a história do sofrimento, a história da maldade liberada ali, que a gente não conhecia, que a gente não foi feito para conhecer. Depois você volta lá na live, tudo isso eu falei na live sobre a origem do sofrimento. Nós tivemos acesso a isso. E com o sofrimento, com a maldade, né, que estava no coração de Lúcifer, a gente falou sobre isso, escondida na árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente começou a vivenciar o resultado do mal. Então, o sofrimento, na verdade, ele passa a ser como se fosse um resultado do mal. A gente passa a viver essa experiência, a gente passa a estar exposto a situações que vão gerar em nós dor, tá?
E hoje a gente vai falar especificamente sobre a liberação da dor, pra gente entender. Então, a live de semana passada, ela se conecta completamente com a live de hoje, pra gente compreender. Uma vez que antes não tinha maldade, não tinha gente querendo furar o olho do outro, né? Não tinha ninguém que estava em desarmonia. Qual que era o cenário? Fica comigo aí, eu preciso da sua concentração. Não vai dar conta de entender tudo agora, não tem problema. Depois você volta na live e entra de novo, tá? O que que seu cérebro vai fazer? Ele vai ficar tentando rastrear com tudo que você tem de informação e de experiência. Ótimo, é o papel dele. Mas nós não vamos sanar essas dúvidas agora. Agora eu só quero que você receba fundamento. E de tudo que você vai ouvir, algumas coisas elas já vão entrar, como a doutora Ilma fala, como um respingo, sabe? Como uma flecha. Algumas fichas vão cair agora, outras vão cair depois. Então não fica preocupada, tensa, ai, e isso, não. Aí você tenta jogar na sua história, isso tem a ver com o que da minha história? Calma, não é hora para você fazer conexão com a sua história, é hora para você entender o fundamento. Então, qual que é o cenário? A gente continua de onde paramos. Nós vivemos num mundo hoje, tá? Onde o sofrimento entrou na história da humanidade. E hoje, eu chamo isso de desregulação original, nós vivemos num ambiente onde há uma desregulação original. Tem um monte de coisa que a gente não explica, mas as pessoas nascem com doença, né? Acidentes acontecem, outras pessoas fazem maldade umas com as outras. Então existem sofrimentos e maldades que a gente compreende a origem, outras que a gente não compreende, mas todas elas estão debaixo desse cacho da desregulação original que aconteceu lá no início de todas as coisas. Tá bom, gente? Tudo bem para vocês até aqui? Agora, junto com essa experiência que a gente viveu lá e que alcança todo mundo, um fenômeno muito pontual entrou na humanidade. E quando a gente vai olhar ali, né, no capítulo 3, especificamente, no versículo 9 e 10, diz assim, ó, Gênesis 3, 9 e 10. Eu tô voltando no texto que a gente leu semana passada, tá? Sim, tudo a ver, né? Vocês vão começar a fazer conexão. Por exemplo, e o terremoto? Tem a ver com a desregulação original. E o meu filho que morreu, né? Eu engravidei e morreu. Tem a ver com a desregulação original. E o que meu marido que me largou, tem a ver com a desregulação original. Por isso que depois vocês têm que voltar lá para vocês entenderem, tá? Isso que a gente está falando. Então, a resposta para todos os males está na origem da entrada dele. Por quê? Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para o plano ideal ali do Éden. Porém, quando o homem e a mulher, eles tiram o tampão do mal que estava guardado na árvore do conhecimento do bem e do mal, eles expõem toda a humanidade a essa experiência. Eu não queria ser conhecedora do mal. Eu só queria conhecer o bem. E Deus deixou tudo claro, mas o ser humano, tenho muita pergunta para fazer para Deus quando eu chegar no céu, com certeza, né? Mas o ser humano foi lá e tirou a cobertura. O mal estava lá, ele já existia no plano anterior da criação da humanidade. Existia um plano anterior, mas já havia se rebelado. O anjo de luz, ele decide ser igual a Deus, ele se volta contra Deus e ele se rebela. Então ele libera o mal, né, sobre a criação que tinha. Quando Deus cria a humanidade, ele não esconde o mal, mas ele protege o mal numa árvore chamada conhecimento do bem e do mal. E fala tudo. E fala tudo. Diz, ó, existe aqui essa árvore, não coma. Porque no dia que você comer, você vai ser conhecedor. E eu não quero que você conheça o mal. Fica aqui nessa atmosfera. Isso foi a live 1, tá, gente? Eu tô repetindo a live 1 para nos conectar. Daquele cenário, o que aconteceu?
o homem experimenta a liberação da dor. Quando o mal é descoberto, a dor é liberada. Ó, presta atenção, fica aí comigo, tá? Junto com o mal, a dor vem. A dor é liberada. Flávia, como eu sei que a dor é liberada? Eu vejo a desregulação aparecendo. Até ali não tinha desregulação. Até ali existia um equilíbrio. Existia um suprimento. Existia o que, Flávia? A ideia de um mundo perfeito, de plenitude. O homem estava em paz, ele tinha, né, uma natureza inquieta, que é humana, de criação, de movimento, que estava já em Eva, né, em Adão, mas você não tinha ali a expressão de um desequilíbrio. Não tinha, até ali não tinha, tá? Até ali você não experimentava isso. A cena original do Éden era plena. Amor, alegria, relacionamento, suprimento, trabalho, movimento. Era um estado de equilíbrio, era um estado de perfeição, era um estado de estabilidade. Só retomar para quem está chegando hoje pela primeira vez. O que nós estamos falando tem base na cosmovisão cristã, tá? Então, pra gente, o que está em primeiro lugar? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A gente crê nisso. E tudo que eu tô falando tem a ver com isso, tá? Então, claro que se você trouxer outras teorias, filosofias, pode não enquadrar o que eu tô falando aqui. Mas dentro do que eu acredito que tô compartilhando com vocês, esse é o entendimento, tá? Gente, dá um joinha aí pra mim se tá tudo bem. Fica aqui comigo que o negócio vai esquentar. A chapa vai começar a esquentar agora. Se não tem, presta atenção, desvio nenhum, se não tem maldade nenhuma, né? Se eu tô num ambiente de estabilidade, sem dor, sem doença, sem nada disso, eu tô o ambiente original, não tem porque ter dor, tá? Porque tá tudo bem. Então não tem porque ter dor. Aí eu volto àquela experiência que eu falei pra vocês que eu tive, que foi quando essa ficha caiu pra mim. Daquela minha paciente com a vida toda linda, maravilhosa, e que chega no meu consultório dizendo que quer tirar a vida. E na madrugada, naquele dia que eu atendi ela, eu fui acordada por Deus. E naquela madrugada eu olhei para esse texto de novo de Gênesis 1, 2 e 3 e eu vi isso que eu tô compartilhando com vocês agora, tá? Então tenta concentrar aqui no que eu vou compartilhar, gente, por favor. Concentra aqui para você não se perder. Toda a atenção vai ser necessária para esse momento que a gente está vivendo. Aí, o que aconteceu naquela madrugada? O mal foi descoberto para mim. A entrada da desregulação aconteceu, o desequilíbrio veio e qual é a experiência que ela vai produzir? Dor. A dor vai surgir por conta da entrada da desregulação. Então, qual que é basicamente a função? Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia antes de falar, tá? Ó, versículo 10. Deus falando, o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem te falou que você estava nu? Comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu comi. E aí começa aquela história que eu li semana passada. Então, pela primeira vez, o homem expressa na experiência ali do Éden a presença de medo, vergonha. Ele se esconde. A expressão de algo desagradável, algo doloroso, começa a aparecer a partir da liberação da dor naquele momento, por conta do quê? Da desregulação. Então, estava tudo regulado, não tem por que ter dor. Quando a desregulação ela acontece, né, quando o homem fica exposto ao mal, ele começa a sentir coisas que ele originalmente não precisaria sentir se não estivesse exposto
a desregulação. Diz se você está entendendo o que eu estou falando aí. Diz para mim se você está entendendo. Estou com um pouco de dúvida se você está entendendo. Naquela ocasião, lá um tempão atrás, quando eu li esse texto, os meus olhos se abriram. E os meus olhos se abriram para quê? Perceba o que eu vou falar para você. Para compreender que se eu vivo num mundo regulado, pleno, estável, suprido, perfeito, eu não tenho por que sentir dor. Eu não vou sentir dor. Se o mundo fosse esse lugar original do Éden, pleno, perfeito, suprido, estável, sem doença, não tem por que ter dor. Mas a partir do momento que a humanidade, a esfera terrena, ela experimenta a desregulação, a dor ela é liberada. Ela passa a ser liberada. E naquela madrugada, eu já tinha um conhecimento sobre dor do âmbito biológico. Eu já vou ler para vocês aqui uma definição de dor na biologia. E aí eu entrei em choque. Qual choque? Porque até aquela madrugada, eu só olhava para a dor como uma coisa terrível, da qual eu queria me liberar. Eu não queria ter, eu não queria viver, eu queria eliminar da minha vida. Todas as vezes que eu sentia dor até aquela madrugada, e foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu queria me livrar da dor. Só. Era o objetivo de uma boa pessoa humana, quando sente dor, se livrar da dor. E naquela madrugada, o Espírito Santo abriu meu entendimento de uma maneira gloriosa. Ele falou para mim, filha, entenda. A dor não era necessária quando estava tudo regulado. Originalmente, eu não criei você para sentir dor. Mas a partir do momento que a realidade terrena experimenta uma desregulação, o mal entra na Terra, ele é descoberto, né? Os sistemas são todos afetados, a dor ela precisa ser ativada. E ela tem função. Presta atenção. Agora, seu cérebro vai dar uma chacoalhada em você. Por quê? Até aqui você foi treinado para lidar do jeito que eu falei. Que é o seguinte, eu sinto dor, eu sou inimiga da dor, eu tenho que me livrar da dor. A dor não é para mim, eu não fui feito para dor. Então eu... Só que hoje eu quero compartilhar com você aquilo que eu recebi naquela madrugada. Que é o quê? Que é um aprofundamento desse entendimento. Realmente você não foi feito para dor. Realmente o plano original não era para você viver num lugar de dor. Por que você não teria dor? Porque você não estaria num lugar desregulado. Porque você não estaria num lugar perigoso. Porque você não estaria num lugar com a iminência de morte. Com a iminência de ser ferido por alguém. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Diz aí para mim. Mas a partir do momento que a vida se tornou um lugar exposto ao mal, desregulado, a dor ela foi necessária. E foi isso que naquela madrugada Deus falou ao meu coração. E como ela, por que na hora veio esse insight para mim? Porque eu já tinha o entendimento da dor na biologia que eu vou passar para você. Eu vou ler para você aqui o que a ciência fala sobre a dor. Qual que é a função da dor. A dor foi liberada. E aí, o que na hora o Espírito Santo trouxe para mim naquela madrugada? Filha, tava lá, foi igual Jesus. Ele tava lá já no gatilho para ser enviado. Se fosse necessário. E a dor é a mesma coisa. Ela tava no gatilho. Se ela fosse necessária, ela ia ser ativada. Olha o que veio para mim, gente, muito claro. A dor no nosso corpo, tanto a física quanto a emocional, ela faz parte de um sistema chamado nocioceptivo. Eu vou escrever isso na descrição depois. O que é esse sistema nocioceptivo? É um sistema que tem a ver com toda a nossa inervação interna, nosso cérebro, nossa inervação, toda a nossa parte, né, de células nervosas, ele capta
situações perigosas e ele anuncia ao nosso cérebro, identificando o local de onde veio a injúria, né, o perigo, o machucado, a ferida, o mal, para que o cérebro se proteja daquilo que está acontecendo. Guarda aí, exatamente, nociceptivo. Vou até marcar aqui. Naquela ocasião da madrugada, eu já tinha esse entendimento. Qual o entendimento? De que a dor tinha uma função. Então, entenda meu cérebro entrando em choque. De madrugada, gente. Deus falando comigo de madrugada. Isso há uma década atrás. E ele falando pra mim, sim, você não foi feita pra sentir dor. Mas a partir do momento que o mal entrou e você está exposta ao perigo, eu precisei liberar uma função que já estava prevista, mas que não teria sido liberada se não fosse necessária. E da mesma maneira acontece hoje. A gente só sente dor quando algo desregulado, algo que injuria você, se manifesta. Você vai sentir dor. Tá? Depois eu vou entrar um pouquinho mais profundo nisso aí, porque como a gente vive debaixo de uma desregulação, existem dores, por exemplo, uma doença como a fibromialgia, né? Que você sente uma renca de dor, você não consegue explicar cada dor que você sente. E isso está debaixo do decreto da desregulação original, tá? Mas, originalmente, a dor foi liberada para proteção. Ela foi liberada para proteção. Aqui, gente, eu sei que dá um... Eu sei que o cérebro fica assim. Por quê? Porque é um reset, é uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ela é poderosa. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você muda a dor de lugar na sua vida, você consegue encaixá-la no que a Bíblia fala, né? Porque em Cristo, a dor ela foi levada a um outro posicionamento. E eu vou falar sobre isso nas próximas lives. Isso que eu tô lendo pra vocês, gente, é um significado de um livro de biologia, tá? Como a dor acontece no meu corpo e na minha mente? Como é que eu processo? Lembra do sistema nociceptivo, né? Ó, o corpo ou o tecido, que pode ser a pele, recebe uma agressão. Essa agressão tira o equilíbrio natural e através de fibras nervosas, esse sofrimento é comunicado ao meu cérebro como dor, indicando o lugar específico que está acontecendo. Para quê? Para que um mecanismo de defesa, de proteção, ele seja ativado e proteja o corpo em sofrimento. Entendeu isso? Você entendeu? Então, deixa eu avançar aqui, tá? Porque senão eu não vou conseguir falar tudo que eu quero falar com vocês hoje. Vou ficar aqui até 11 horas fazendo live. Mas é o seguinte, qual que é a função, então, da dor? Antes eu não precisava, por que eu não precisava? Porque eu vivia num mundo estável. Então, quando há estabilidade, observe que esse organismo não tem por que ter dor. Mas quando há instabilidade ou algum tipo de agressão, né? Pode ser alguma coisa interna, pode ser alguma coisa não explicável que está debaixo da desregulação original. A gente já entendeu isso semana passada. Um corpo saudável vai liberar dor. Com qual objetivo? Com qual finalidade? Proteger. Agora eu tô lendo outro trecho de um livro, tá? Proteger o organismo físico ou emocional do objeto de agressão. A dor é a sensação que nos avisa que há algo colocando em risco a nossa homeostase ou o nosso equilíbrio. E qual que é o objetivo? Que você remova aquilo que está provocando a dor. Então a dor é agradável? Não. Você gosta de sentir? Claro que não. Mas ela tem função. E basicamente, o fundamento da dor é proteger você. Ela vai aparecer, ela vai surgir, ela vai se manifestar quando algo acontecer que for interpretado por você. Presta atenção nisso aqui.
como uma agressão. E aí, quando eu falo interpretado, não é necessariamente consciente, né? Mas também. Mas o seu cérebro lê aquilo como agressão. Vou te dar um exemplo objetivo aqui, tá? Deixa eu te dar um exemplo objetivo. Às vezes, para alguma pessoa, uma palavra pesada, dura, pode ser agressiva, né? Para outra, não. Então, entenda. A palavra dura pode significar para uma pessoa agressão e para outra não. Isso tem a ver com a inervação, entenda o símbolo aqui, né? Com a inervação que aquela pessoa traz. Tem gente que é muito mais sensível, tem gente que tem uma história marcada por palavras duras, então ela sente mais aquilo, uma estrutura biológica que sente mais ou menos. Então, aquilo que vai significar dor, isso aqui é bem importante, tá, gente? Tem também a ver não só com o que está causando, mas com aquilo que eu interpreto. E isso eu estudei depois, naquela madrugada não, mas eu estudei depois, né? Então, o fenômeno nociceptivo, ele depende de um componente subjetivo, que é o quê? A interpretação que eu dou para a experiência. Gente, vocês estão me entendendo? Eu estou orando para Jesus para que vocês entendam o que eu estou falando. Mas isso aqui já é, isso aí, o limiar de cada um é diferente, exatamente por isso. Por quê? Eu não vou aprofundar nisso, eu só quero falar da dor hoje. Eu não vou entrar em como é que é para cada um, mas isso é importante que você está falando. Cada um vai sentir de um jeito, porque o sofrimento, ele é exclusivo de cada um. Porque biologicamente já é assim, tá? Biologicamente, para eu gerar a entendimento do sofrimento, eu dependo do evento nociceptivo, ou seja, da agressão em si, mais o significado que eu vou dar a ele, que tem a ver com quem eu sou, com a minha história, com a minha experiência, com o meu limiar de dor, entendeu? Então, isso aqui, gente, é muito poderoso. Então, vou voltar aqui pro meu roteiro. Posso voltar? Eu vou cumprir meu objetivo aqui. Então, outra coisa que eu descobri a partir daquela madrugada. Primeiro, a dor, ela é funcional. Não é legal, não é gostosa, não é boa de sentir, não é agradável, mas ela tem uma função. E no final da história, a função original da dor, que foi liberada quando o mal entrou, é proteger esse organismo da vida terrena. Porque na vida terrena é o lugar onde eu vou experimentar isso. No céu vai ter dor? Não. Por que no céu não vai ter dor, gente? Porque no céu não vai ter maldade. A cabeça vai ferver. Eu sabia que ia ferver. Fica tranquila, não se poquenta não, vai devagar, tá? Então ela é necessária, apesar de desagradável. Agora, eu sei que já tem gente pensando, mas Flávia, tem dor que não tem explicação. Essa fibromialgia que eu tenho não tem explicação, né? Eu sei disso. E por que isso acontece? Porque tá debaixo desse decreto original da desregulação. Então, embora a dor tenha função, existem dores que elas se transformam em quê? Em verdadeiros adoecimentos. Mas nem toda dor, gente. Grave isso aí. Grave isso aí. O destino da dor não precisa ser doença. O destino da dor pode ser desenvolvimento. E eu vou falar isso nas próximas lives. Já tô dando esse spoiler para vocês. Jesus nos garantiu a possibilidade de transformar a dor em desenvolvimento e não em adoecimento, tá? Ele nos garantiu, mas por conta da realidade da desregulação, eu não tenho como lidar às vezes com todas as dores. Existem dores que realmente elas são muito complexas, eu não consigo achar a origem delas, né? E eu fico debaixo da graça de Deus. Eu fico debaixo da graça de Deus, você também, do sangue de Jesus para dar conta, tá bom? Então, voltando aqui para minha plataforma de coisas que eu quero compartilhar com você. A dor tem função, a dor anuncia o perigo, o mal que está por trás dela alerta para mim desse perigo, que tem desequilíbrio, que tem instabilidade, que tem possibilidade de morte. Essa é a função da dor, tá? Para que ela faz isso? Para que eu faça alguma coisa para devolver a estabilidade.
para que eu faça alguma coisa para devolver ao meu corpo tranquilidade, ao meu cérebro saúde. Então eu sinto dor para este objetivo. Por isso, quando eu me machuco, eu sinto dor. Já aconteceu com você? Você não lembra onde foi que você pisou, mas de repente seu pé começa a doer. Seu pé começa a doer, seu pé começa a doer, é o quê? Avisando que alguma coisa tem no pé. Aí você vai lá, olha pro pé, aí vê que você pisou no espinho e não sentiu. Mas a dor tá ali fazendo qual papel? O papel dela. Ela foi necessária. Para quê? Para te avisar que tem um objeto estranho que pode infeccionar seu pé. E se não cuidar, você pode perder seu pé, pode até morrer. Outro exemplo que eu coloquei aqui, alguém te ofende, palavras duras, torpes, você começa a ficar triste, você começa a ter raiva. Por quê? Porque se não fizer, aquilo vai entrando em você, vai destruindo você, aquelas palavras duras, torpes, e você não sentindo nada, o que vai acontecer? Você não vai dar limite para aquela situação. Outra coisa, alguém morre, alguém vai embora, você vive o luto. Por que você vive? Porque você está tendo uma perda, tá doendo por quê? Para te mostrar que aquilo desestabilizou e você faça alguma coisa para modificar aquela situação, como a febre. Tem como eu trazer a pessoa que morreu? Não, mas eu preciso cuidar desse cenário, eu preciso pedir ajuda, eu preciso pensar em um jeito novo de viver. Ok, gente? Só exemplo para ficar mais prático para vocês. Gente, vamos chamar 5 pessoas para essa live agora? Que a partir de agora vai ficar mais fácil. A gente passou da fase mais difícil, tá? Agora vai ficar mais leve para você entender. Mas eu preciso te dar o fundamento. Porque a partir de hoje você precisa entender isso. Porque parte do trabalho do seu cérebro é entender. Ele fica tentando entender. E aí quando você não entende... O que acontece com a gente na dor? Antes a gente ficava... Ai meu Deus, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Alguém me tira daqui. Não é assim? Eu fazia isso e às vezes ainda faço um pouquinho. Mas hoje que eu já aprendi um pouquinho mais, eu consigo lidar mais eficaz com a dor. E eu vou te ensinar um passo a passo, 7 passos que eu coloquei aqui pra você. Mas ainda não cheguei lá não. Fica firme aí comigo. Chama 5 pessoas pra essa live, tá? Aí, bom, Flávia, o que eu quero fincar aqui no fundamento sobre dor? A partir de agora eu entendo que a dor não é inimiga. Ela é desagradável, ela é chata, mas ela tá do meu lado. Na maioria das vezes, o papel dela é de me mostrar algo. Acontece dessa dor, às vezes, não ter sentido? Sim, porque eu tô debaixo de uma desregulação. Então, muitas vezes, a dor, ela toma proporções que eu não consigo entender, eu não consigo... Mas eu já sei disso, agora eu já sei que isso pode acontecer, tá? Ela é funcional, embora desagradável. Ok, então o que eu me lembrei também a partir daquela madrugada lá? Isso tudo foi Deus falando pra mim, Flávia. Quando seus pacientes chegam no consultório e vão gritar de dor, não adianta só você ajudar eles a se livrar da dor. Ah, arranca de mim, arranca, porque é isso que a pessoa quer. Né? Você precisa trabalhar com eles o entendimento da função da dor. Gente, isso foi uma virada de chave para mim, muito séria. Para mim, pessoalmente, e para o trabalho que eu fazia e passei a fazer. E isso tudo que eu estou compartilhando com vocês vem no novo livro Restauração Interior com a Graça de Deus, até junho desse ano. E aí, outra coisa que eu fui lá descobrir na biologia, que a dor, ela não é só funcional, mas ela é um sinal de vida. Olha isso aí. Quando você vai ver se uma pessoa está morta ou viva, existem sinais vitais que são medidos. Pressão arterial, batimento cardíaco, né? Temperatura. Um dos sinais, o 5º sinal de vida, aguenta essa aí você. E vai deixando o conceito de dor ser remoído dentro de você. Tá vivendo... Quem tá passando por isso? Ó... James Campbell estudou e patenteou essa verdade científica. A dor é o 5º sinal de vida.
Qual, Flávia? Para eu saber se a pessoa ainda vive, eu testo uma agulhinha nela. Eu vejo se ela vai ter reflexo de nocicepção, de dor. E aí, quando ela responde a dor, eu sei que ela tá viva. Gente, olha isso. Olha que poderoso! A dor não é simplesmente algo que... Não, ela é sinal que eu tô viva. Então, eu tô vivinha. É isso aí, eu tô vivinha. Né? A dor, ela é sinal de vida. Ela aparece pra mim pra dizer que eu tô viva. Só sente dor quem tá vivo. Se você não sente dor, você já foi embora. Então, a dor é um sinal vital, é um quinto sinal vital, tá? É importantíssimo isso aqui. E aí, é tanta coisa que tá aqui. Ai, Jesus, me ajuda. Gente, tá fazendo sentido pra vocês isso? Fala pra mim aí, pra eu saber que tá fazendo sentido. Então, eu sei que isso nos rasga, porque nós não aprendemos isso. Os nossos pais não sabiam, eles não nos ensinaram. Todas as vezes que você se machucou, o que seu pai fez? Foi correr para arrancar a dor de você. Eu fiz isso com os meus filhos. Eu não treinei eles. Só a partir de uma certa idade que eu comecei a entender, eu comecei a treiná-los para isso. De naturalizar a dor quando eu entendo que dor tem função, que dor só existe para quem está vivo. E eu começo a trabalhar isso em mim, eu começo a trabalhar isso nos meus filhos. Então tá doendo, eu sei, filha, é normal doer. Agora eles estão com uma dor lá, uma escola nova. Adaptação, tá doendo. Filho, é normal, vai passar um mês aí sentindo essa dor. Mas tenho que falar. Tá bom? Então vamos lá. Vou passar um pouquinho mais, mas não vou passar muito não. Prometo pra você, tá? Então a dor não é inimiga funcional. A dor é sinal vital. James Campbell marcou isso lá. A dor dói por um motivo. Qual é o motivo? É isso que eu preciso entender. Ela quer chamar a minha atenção para ação de correção. A dor dói para chamar a minha atenção para uma ação de correção. Se não doer, eu vou continuar naquele lugar perigoso de que me machuca, que me maltrata, que pode até me matar. Tá bom? Tudo bem? Aqui eu já falei e vou repetir. Como vivemos na Terra, que é um ambiente desregulado, a dor também está debaixo dessa realidade. Algumas dores você não vai encontrar lógica e elas vão parecer para você como insuportáveis. Mas uma informação da biologia para você, tá? A dor é como uma onda. A dor emocional, ela é como uma onda. Ela tem um tempo de duração e o que sustenta a dor tem muito a ver com o processo que a mantém, que está ofendendo, que está agredindo. Por isso que o clamor da dor, o objetivo da dor é que você encontre a origem. Porque quando você encontra a origem e você começa a tomar providência, você começa a tirar a necessidade dela se manifestar. Tá, gente? Eu sei que é muita coisa. Até pra mim ainda é muita coisa isso, sabe? Então, todas as vezes que a gente não sabe o que fazer com a dor, que a gente gasta aquele muito tempo, por isso que eu quero te ensinar sobre isso, você acaba mantendo a dor. Por quê? Ela não se recolhe enquanto objeto da injúria, da agressão, aquilo que está causando ela não está resolvido. Por quê? Porque ela tem função. Então, se você for vivo, se você for saudável, enquanto você estiver debaixo de uma agressão, consciente ou não, interna ou externa, clara para você ou não, o organismo vai ficar produzindo dor. Tá? Ih, gente, eu nem sei mais o que eu falei. O que eu falei? Né? Então, enquanto você não tratar o objeto que está gerando esse sofrimento, que está causando, né? Não vai, nem lembro. É, isso aí. Aí vai para uma... Hoje eu não vou caminhar por isso aí não, mas que eu quero só trazer fundamento. Mas aí dá pano pra manga para você pensar, tá? Então, bom, isso aqui é importante. A dor, ela tem duração. E
E eu quero marcar isso muito forte para você. Assim, nós não fomos feitos para viver na dor. A dor, ela existe de passagem para te sinalizar um motivo de perigo. E a partir do momento que a gente consegue achar, quando é possível achar, e tratar isso que está agredindo, o que vai acontecer com a dor, gente? Ela vai recuar. Então aqui é muito importante uma coisa: como você lida com a dor quando ela aparece, tá? Como é que você lida com a dor quando ela aparece? O que você faz? Eu trouxe aqui algumas coisas que eu queria dizer pra você, né? A primeira coisa a partir de hoje que eu quero que você pense é que ela faz parte da vida terrena e ela não é sua inimiga. Ela tá querendo te mostrar alguma coisa. Então, quando você aplica essa compreensão, já é um meio caminho andado. Por quê? Porque a dor, ela faz um movimento com a gente de desespero. Você quer sempre que alguém te socorra. Ela é para isso mesmo. Para quê? Para que outros te ajudem a se... Isso é uma proteção. Para que outros te socorram e você saia daquela situação. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não precisa você lidar com a dor com culpa, nem como vítima. Flávia, como assim? Toda vez que algo acontece, fui eu que fiz, né? O que eu fiz? Ou alguém me fez. Não precisa. O objetivo da dor não é esse. O objetivo da dor é você olhar o que está acontecendo e resolver. Não é achar culpado e nem se colocar na posição de vítima. E nem ficar como uma pessoa desesperada. Não, calma, respira. Você já entendeu hoje que a dor é chatinha beça, mas ela não é sua inimiga. Exatamente, queremos mesmo. E é isso mesmo, é para que a gente queira isso mesmo, tá? Porém, né? Porém, a gente precisa entender que tudo isso está debaixo de Gênesis 1:28. Lembra que eu falei com vocês semana passada? A gestão da dor precisa ser treinada. Por quê? Porque isso tudo é terreno. A dor não é para o mundo que virá. A dor só está nesse mundo. E a dor é para ser de passagem. E biologicamente ela já foi feita para isso. Ela vem como uma onda, né? E ela vai ceder. Claro, gente, eu repeti isso. Nós estamos debaixo da desregulação original. Então, não é assim sempre que você vai achar amanhã e conseguir resolver. Tem coisa que você não vai achar. Que você vai tomar remédio fisicamente falando para aliviar e não sabe a razão. E tudo bem, porque você já sabe que tem uma desregulação original. Não precisa se matar para achar a razão, tá? Entendam isso. Vai fazer o seu trabalho, investigar e tal. Mas uma coisa muito importante é saber que já está debaixo dos pés de Jesus isso. Ele já venceu, amém? Tem um texto muito lindo que é o Salmo 35, né? Eu acho ele muito lindo, ó. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém, virá um cântico de alegria. Isso fala muito pra mim dessa passagem da dor. A dor, ela não foi feita para ser um lugar de permanência. Grave essa frase. Ela não foi feita para ser um lugar de permanência, mas para ser um lugar de passagem, que anuncia algo, que informa algo que você vai tomar providência e conseguindo resolver, ela vai seguir. Às vezes a providência do ponto de vista emocional, gente, é só você se dar conta de que aquilo tem um sentido. Só de saber, você já aquieta o seu cérebro, porque é ele quem emite o sinal de perigo. Então, quando você, entendi, eu tô assim porque aquela pessoa fez isso comigo, e você vai dialogando internamente com você, e você vai tomando providências cabíveis e possíveis, você já vai minimizando a necessidade da dor aparecer. Ok? Então, agora, né, eu queria compartilhar com vocês aqui 7 coisas. Eu vou falar rapidinho sobre elas. E por que é mais importante o que eu falei antes? Porque o que eu falei antes para você te dá fundamento, tá? Depois você assiste essa live, faz anotações, porque eu tô te dando um fundamento. O mal, ele foi descoberto, houve uma desregulação original, a gente entrou no estado de perigo, inclusive perigo de morte. Então a vida terrena, ela ficou debaixo desse decreto de desregulação. E para que a gente pudesse lidar com a desregulação, ali mesmo foi liberado dor, com função biológica
de proteção, de avisar a gente que tem algum perigo. Mas como nós estamos debaixo desse decreto, o que que acontece? Não é tão equilibrado assim. Às vezes eu vou sentir dor que eu não sei de onde é, dor que eu não consigo resolver de imediato, ok? Mas isso não significa que eu não tenho o que fazer. Então a primeira coisa que eu quero dizer pra você aqui, eu não nasci pra permanecer na dor. Mas a dor tem função. Então, quando eu faço essa live, eu não tô dizendo pra você, pegue a dor, fique passeando com ela, ame a dor. Não, só entenda que ela tem função. E tente entender isso da sua particularidade, da sua história. Sabe? E que o significado que você der pra dor, gente, isso é biologia que fala. É emitido um sinal nociceptivo, uma agressão acontece, mas o que eu dou subjetivamente de significado para ela é o que vai contribuir. Se a minha dor ela vai seguir o caminho simplesmente do adoeci, morri, ou do tá difícil, tá doendo e eu quero crescer com isso aqui. Ok? A gente vai falar sobre isso nas próximas lives. O que fazer então quando eu sinto dor? Primeira coisa importante, isso é um passo a passo que eu quero que você entenda, tá? Reconheça a dor. Primeira coisa básica, reconheça a presença dela. Sabe, não dá pra você fingir que não tá com dor no pé. Se tá com dor no pé, tá com dor no pé, reconheça a dor. Reconheça. 01 da minha lista. Diga, ela está aqui. Estou sofrendo por causa disso. Daí já era o segundo ponto. Mas primeiro, diga, estou sofrendo. Você pode dizer isso aí? Ai, tenho até medo de escrever isso. Não tenha medo. Isso é parte da regulação emocional. Isso que eu vou te ensinar agora te ajuda. E isso eu tenho cientificamente comprovado. Eu tenho testado na minha vida. Eu tenho testado na vida de muitas pessoas que eu atendi ao longo dos anos. Que eu acompanho. Reconheça a dor. Reconheça. Reconheça. Diga, estou sofrendo. Estou sofrendo. Estou sofrendo. Se você está sofrendo, diga, estou sofrendo. Não adianta você fingir que não está sofrendo. Mas reconheça. Tá ali, tá sofrendo, tá aparecendo. Segunda coisa importante, valide ou não a manifestação da dor. O que é validar, Flávia? É entender se faz sentido aquela dor. É reconhecer que ela tá lá, mas entender, faz sentido essa dor? Qual que é a origem? Por que tá doendo? Tá doendo o meu pé, né? Porque eu pisei num espinho e não vi. Eu tô sofrendo, gente, porque eu vivi com meu marido 20 anos e hoje ele disse pra mim que ele não me quer mais. Gente, vai sofrer. E tem uma razão daquilo existir. Tem uma origem. Então, se eu tô sentindo dor e eu reconheci e eu ao mesmo tempo observei, segundo ponto, validei ela, porque tem sentido, eu encontrei a origem, tá? Então, se você consegue encontrar, já é um segundo passo para lidar com a dor muito poderoso, porque o cérebro para de gastar aquela energia, ele fica igual um radar. De onde que tá vindo essa dor? Por que eu tô sentindo isso? Por isso que a ansiedade é muito sofrida, por quê? Escuta isso aqui é revelação. Revelação científica. Porque como a ansiedade ela faz parte de um sistema involuntário, autônomo, você não consegue muitas vezes conectar o que você está sentindo com a sua vida. É diferente de você sofrer porque alguém foi embora. Entende? Para o seu organismo, a ansiedade ela tem todo sentido. Ela está correspondendo ao que o seu cérebro está lendo. Mas para você conscientemente, não tem, se você não aprendeu os sinais dela, né? O porquê que ela aparece, tá? Mas, por isso que é difícil. Então, o que acontece? Você fica rastreando sintoma na ansiedade. Por quê? Pra ficar atento ao perigo. É um outro complexo que não tá aqui, tá no curso Por Dentro da Ansiedade. Mas aqui, eu preciso reconhecer, estou sofrendo. Segundo, validar ou não. O que é validar? Qual é a origem dessa dor? Eu estou sofrendo porque aconteceu isso, isso, isso. Porque aconteceu aquilo, aquilo, aquilo. Porque ou não. Eu estou sofrendo, mas eu não sei de onde vem isso. E aí entra debaixo do decreto da desregulação original.
Pode acontecer? Pode. O que você vai fazer? Você vai buscar especialista, você vai buscar um médico, você vai fazer exame, você vai buscar um terapeuta para entender se é o caso de uma dor emocional que você não consegue validar, não consegue entender. Porque às vezes para você não é aparente, mas internamente tem algum sentido que está produzindo aquela dor, tá? Flávia, não consegui achar o motivo, né? Então você está debaixo desse decreto. Muitas vezes o que eu faço? Às vezes quando eu percebo que eu estou sentindo uma dor e eu acho que não tem sentido para mim, eu falo, caramba, eu estou sentindo essa dor porque o fulano falou isso. Eu não quero validar isso no sentido, eu reconheço que eu estou sentindo, mas eu não quero me alimentar daquilo, porque não precisa. Eu não preciso sofrer porque o fulano falou isso. Então esse segundo passo, ele é muito importante para o caminho que você vai dar para a dor, tá? A dor chegou, reconheci, eu valido ela, encontrando a origem dela. Se eu encontrei a origem, faz sentido, eu vou pro próximo passo. Se não, eu vou dizer, ó, tudo bem, eu tô pensando isso, tô sentindo, meu subjetivo tá dando esse significado que tá gerando dor, mas eu não quero sofrer, sabe? Eu não quero sofrer porque o outro tá falando isso de mim. Eu escolho não sofrer por isso. E eu vou dizendo isso pra mim mesmo. Eu vou dando motivos pra mim internos, tá? Segundo passo. Terceiro passo. Lembro-me que a dor, ela é passageira. A dor na vida terrena, ela tem um mal que ela tá indicando. Aí eu vou lá pra Mateus 6, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Então, eu vou lidar com ela sabendo que é de passagem. Eu tô num luto, mas eu não vou viver no luto para sempre. Eu não vou ficar nesse lugar. Ela veio, ela quer me mostrar alguma coisa, mas biologicamente ela existe para ser passageira. Terceira coisa. Flávia, isso que tá me ensinando vem da onde? Vem da Bíblia e vem da regulação emocional. Eu ensino isso para uma criança. Tá doendo, mas vai passar. Daqui a pouco você vai se adaptar. Né? A adaptação vai levar um tempo, mas daqui a pouco as coisas vão entrando no lugar. Gente, fala aqui comigo, tá fazendo sentido pra você? Tá? Quarta coisa, eu preciso identificar o remédio para o tipo de acusação que a dor traz. Então, por exemplo, se eu tô sofrendo porque eu perdi alguém no luto, né? Eu preciso, o que me ajuda no luto? Sabe? Me ajuda falar do meu filho que eu perdi. Me ajuda a estar com as pessoas que eu amo. Porque eu não consigo trazer meu filho de volta. Se o que está doendo em mim é um relacionamento conjugal doentinho, qual que é o remédio para isso? Buscar uma ajuda profissional? Ter um diálogo com meu marido? Eu preciso buscar o remédio e tomar o remédio. Então, eu reconheci. Tá doendo. Segundo, eu validei, eu encontrei a origem disso e vejo se faz sentido ou não. Terceiro, eu me lembro, literalmente, que toda dor é por enquanto, ela é passageira. Gente, se o por enquanto for na vida terrena, é por enquanto. Porque eu não nasci para permanecer nesse lugar. Quarto, eu preciso encontrar o remédio que trata esta dor. Né? Ou quando eu digo remédio, não é só alguma coisa que você toma, mas é alguma coisa que você faz. Então, me ajuda muito nesse momento, conversar com alguém, me ajuda muito nesse momento, ler sobre algo que eu preciso entender, mudar certos hábitos, isso vai me ajudar. Quando a dor aparece, eu preciso identificar o remédio para o que ela está acusando e tomar desse remédio. Não adianta só identificar, eu preciso tomar. Quinta coisa aqui na minha planilha, compartilhar a dor com quem faz sentido. Então, parte de lidar com a dor é sim compartilhar com alguém, mas tem que ser com quem faz sentido, gente. Você não precisa contar para o mundo inteiro que você está sofrendo. Você vai procurar os médicos, os líderes, as pessoas mais íntimas da sua vida, os especialistas que lidam com aquele assunto. Estou falando de dor física e dor emocional, dor espiritual. Você vai buscar quem pode te ajudar. E é para ser assim mesmo. Por isso que a dor te movimenta, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que a dor é ruim? Isso aí é outra chave. Porque se ela fosse boa, você ficava nela. Imagina a dor ser uma coisa gostosa.
Se dor fosse uma coisa, ai, que delícia, que prazer, né? Por que dor é desprazer? Para te movimentar. Em que sentido? Fazer você tomar providência sobre aquilo que está causando ela para você não morrer. Porque se ela fosse prazer, você ia ficar. E aí ficar. Por isso que quem não sente dor corre o risco de vida, né? Tá morto. Porque a dor, ela te movimenta para você buscar ajuda. Só que a partir de hoje você vai buscar com um mapa na mente. Você sabe, tem outros fundamentos para lidar. Você sabe que tem um passo a passo. Gente, comunica aqui comigo. Então, quinto passo, compartilhe sua dor, reconhecida, validada ou não, que você sabe que não foi feita para permanecer nela, que você já está em busca do remédio ou já encontrou ele com quem faz sentido. Conversa comigo aqui, por favor. Sexta coisa, ajuda muito, muito. Olhe para outras pessoas que já viveram essa mesma dor que você viveu. Sabe quando a Bíblia faz que eu quero trazer à memória o que me dá esperança? O que me dá esperança? Olhar, né? Eu vivi muito isso em relação à ansiedade. Olhar e pensar, gente, eu já passei por isso, eu já venci. Eu já venci isso, então eu vou vencer de novo. É olhar para outras pessoas que passaram por isso e que venceram. Superou um diagnóstico, superou um divórcio, superou a perda de um filho, superou, venceu. Então, e quando isso, o sexto ponto aqui, é olhar para outros que já venceram essa dor, que já viveram e já venceram. Se ele venceu, eu posso vencer também. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E sétima coisa, continuar. Eu coloquei aqui em caixa alta. Continuar, como for possível, de onde você parou quando começou a sentir dor. Então, a dor vai parar você. E ela para você resolver a origem dela. Quando ela parar, você reconheça a presença dela. Uma vez que você reconhecer é chorar, reconhecer, sabe, é entender, aconteceu mesmo, né? Segundo, valide, encontre a origem dela, veja se ela faz sentido ou não e dê destino para isso, tá bom? Terceiro, lembre-se que biologicamente e espiritualmente ela é por enquanto, ela é temporária, ela é sinalizadora. E à medida que a gente começa a tomar providência, alguma coisa vai acontecer. Quarto, identifique o remédio que ela está apontando. Ou seja, quando você olha para a origem, você vê o que você vai precisar fazer. Ah, se deu pedra no rim, tem que tomar mais água, né? Se tá tendo muito problema com ansiedade, vai ter que fazer atividade física, tá? E quinto, compartilhe com quem faz sentido. Com pessoas que de fato vão poder nos ajudar. Sexto, olhe para outros que já venceram e viveram. Isso traz esperança para você. E sétimo, continue. Coloque isso em garrafal aí, né? Caixa alta. Como for possível. Flávia, mas tá difícil, você não sabe o que você tá falando. Eu realmente não sei. Eu não conheço a sua dor, mas eu conheço dores que eu vivi. E eu sei que você precisa de um movimento que vai gerar vida. De novo, você precisa ativar. Lembra de onde você parou quando essa dor começou. E retoma. Retome, movimente-se. Vai devagarzinho. Hoje é um pouquinho, mas vai. Você tinha um sonho quando essa dor começou. Você estava indo para algum lugar. Retoma isso. Continue fazendo um movimento de vida de onde você parou, quando começou a sentir, tá? Eu vou colocar assim, eu te passo assim. Gente, todo esse conteúdo que eu tô passando pra vocês é conteúdo que vai no meu novo livro, tá? Não tem problema, vocês podem divulgar, não tem problema com isso nenhum. Mas só pra vocês saberem. E eu quero terminar. Eu não vou nem orar, gente, porque a gente já passou muito tempo. Mas eu peço ao Senhor que assente em você a porção que foi para você nessa manhã. Semana que vem nós vamos falar sobre propósito na dor, né? A gente vai continuar o caminho, mas essas duas primeiras lives, elas foram lives para fundamentar você.
sabe? Eu sei que você deve estar em algum desconforto, ótimo, é isso mesmo. Você está num processo de aprendizado de uma coisa nova, vendo o que faz sentido para você, o que não faz, o que encaixa, o que você concorda, o que você discorda. E glória a Deus por isso. Mas a minha oração é que você se aproprie e que você comece a aplicar na sua vida, que você comece a dividir. Esse passo a passo, ele faz muito sentido, muito mais sentido quando você tem os fundamentos, tá? Então, quando você tem os fundamentos, ele faz muito sentido. Quando você não tem os fundamentos, ele é legal, mas fica parecendo passo, né? Passo a passo de motivador. Mas não é. Quando você tem os fundamentos, isso faz muito mais sentido. Então, deixe os fundamentos serem você, tomarem você, porque na hora que a dor aparecer, você vai se lembrar primeiro que ela tem função. E que você já sabe que não é só se livrar, mas é você entender o que ela quer te dizer. Que ela é passageira, que ela está debaixo do decreto de tudo que é terreno. Então, ela vai incomodar você, às vezes vai parecer que você vai morrer. Ela pode até matar, mas ela não vai eliminar a tua esperança. Por quê? Porque isso tudo já está debaixo do que Jesus fez. A gente crê nisso espiritualmente, né? E que essa vida aqui ela é de passagem, como a dor deveria ser de passagem. E você vai perceber, sabe o que você vai perceber? Que cada vez vai ser... Hoje eu vivo isso em algumas áreas, né? Principalmente dores que eu já passei, que eu já vivo diferente. Por exemplo, às vezes quando eu tô com um pouco de ansiedade, eu já não fico, antes eu ficava, de onde vem isso? Agora eu já durmo um pouco mais, eu já vou fazendo coisas que eu aprendi, que eu tô ensinando aqui pra vocês, e aí às vezes ela dura 1, 2 dias, 3, e depois eu já não sinto mais aquilo. Por quê? Porque eu aprendi a lidar. Então foi isso que o Senhor começou a me ensinar naquela madrugada, lá 10 anos atrás. Que não bastava eu dizer para os meus pacientes assim, ó, vai passar. Não, tinha mais coisa que eu podia ensinar. Mais coisa que podia sair da dor. E é isso que a gente está fazendo esse mês. A gente está aprendendo. E as próximas 2 lives, elas vão ser muito ricas nesse sentido, né? De como a gente gera propósito, enfim. E a gente vai falar sobre isso semana que vem. Ó, beijo. Deus abençoe você. Boa semana. Deus guarde você nesse feriado, onde você estiver, onde você for. Amanhã, 7h30 da manhã, teremos Neemias. Se você não está participando, nós estamos... Amanhã vai ser o dia 45 de Neemias, tá? Então vem, a gente está na reta final de acabar e tem sido bênção. Deus te abençoe, gente. Um beijo. Tchau.